Antes de mais, eu gostaria de falar do convento e da fortaleza que estão implantadas na Ilha da Ínsua e da sua envolvente. Devido à sua localização estratégica, é uma zona muito rochosa, com os porões que são pouco visíveis à superfície. O assoreamento do rio Minho e do rio Coura trouxe areia para junto do Forte da Ínsua, que forma de vez em quando bancos que se movem conforme as correntes. E por outro lado temos a conjugação das águas, muitas, umas que vêm do rio Minho, outras que vêm do rio Coura e depois as do Atlântico, que convergem todas para a Ilha da Ínsua. A devoção à Senhora da Ínsua já é conhecida em documentos escritos pelos frades franciscanos que habitavam o mosteiro e que são datados, esses documentos, de 1600, 1700, e onde eles descrevem naufrágios e alguns imprevistos que aconteceram e que a Senhora da Ínsua aplacou conforme a época, digamos assim. A questão estratégica da localização era muito difícil de ultrapassar para entrar na Barra de Caminha e em 1894, só nessa altura, é que foi colocado um farol muito simples, com faroleiros que se revezavam e que emitiam luzes também simples, uma verde que simplesmente dizia que o barco ia na boa direção e entrava na barra ou saía de forma segura, e a verde e a vermelha quando o barco ia na direção errada e poderia ir em direção à ilha ou à rocha. Isso causaria certamente um naufrágio. A passagem continuou, apesar de tudo, ser perigosa. A introdução do farol não veio colmatar essas dificuldades de mar, de rio, de correntes, de areias, etc. Entretanto, a nossa comunidade pescatória tinha-se desenvolvido muito nos finais do século XIX e inícios do XX e o mar já não dava sustento para os nossos pescadores e começaram a ampliar a sua zona de pesca. Começaram a ir pescar para o rio Minho, entre as quais para a safra do sável, que era muito abundante no início do século XX, 1910, 20, 30, iam os nossos pescadores para lá pescar o sábio entre janeiro e maio, que eram os meses em que ele abundava, meses de inverno rigorosos. Eles tinham que subir a barra em barcos muito frágeis de madeira, que eram as nossas maceiras ou gamelas, tripuladas somente por 2 homens, e qualquer imprevisto era um susto muito grande naquela passagem, com barcos tão frágeis, tão pequenos, e naturalmente que estando a Senhora da Ínsua tão próxima, se virassem, se benzessem, se orassem e agradecessem a proteção que lhes era dada no dia a dia. A população pescatória foi crescendo e em 1940, década de 40, década de 50, houve uma revolução, digamos, nas embarcações tradicionais. As gamelas os barcos de quilha começaram lentamente a ser motorizados. Foram introduzidos motores que auxiliaram na pesca e davam outra propulsão à atividade. O primeiro barco conhecido chamava-se Atómico, era do Sr. José Maria da Silva, se não me engano. Depois, ao longo de 50, essa motorização dos barcos acentuou-se muito, o que teve como consequência também a construção de novas embarcações de grande envergadura e de alguma dimensão e que, infelizmente, já não conseguiam fundear aqui em Vila Praia de Âncora. O portinho era muito exíguo, era muito pequeno para que eles ancorassem aqui. Daí que fossem obrigados esses barcos maiores a ir ancorar à Barra de Caminha. Portanto, a questão
continuou a colocar-se, ultrapassar a Barra de Caminha e agora de uma forma diária, já que saíam todos os dias a pescar para o mar e não para o rio. Um pescador de nome Manuel Perfeito Franco foi com os seus filhos, muito pequeninos, Manuel e Aquiles, tinham 4 e 7 anos, se não me engano, buscar o seu barco que se chamava Timor a Caminha. Depois desceram de forma pacífica, passaram a Barra, o dia estava bom, a noite também, passaram a Barra, passaram a Insua, passaram Moledo e estavam quase a ultrapassar Moledo e a chegar à Vila Praia de Âncora quando o pai, Perfeito, de nome Perfeito aliás, teve um problema com a bomba de água e se debruçou à borda para fazer alguma manobra e ao debruçar-se caiu ao mar. Foi o pânico geral, o pai ficou para trás, as crianças iam à frente, começaram a chorar, mas tinham algumas pequenas noções de manobra, de forma que, e como o mar estava chão, como dizem os pescadores, estava liso, não havia ondulação, os meninos deram voltas e voltas e conseguiram chegar ao pai e o pai depois foi içado ou içou-se para o barco. Isto passou, o pai nessa mesma noite já foi à pesca e, portanto, pensamos que esta tragédia que acabou com um final feliz é extemporânea à associação com a senhora da Insua. Porém, como falei atrás, penso que houve lentamente, a partir do momento em que os pescadores de Vila Praia de Âncora começaram a ir pescar para Caminha, para o rio, e a partir do momento em que começaram a ancorar em Caminha, houve uma percepção coletiva da devoção à Senhora da Insua e um aumento da fé à Senhora. Penso que será nesse momento de motorização em que é necessário todos os dias sair e entrar e sair a Barra ou as maceirinhas subir e descer, que esse farol de navegação que é o símbolo da Senhora da Insua se transformou em devoção profunda dos nossos pescadores. A procissão ao mar iniciou-se em 1960, organizada naturalmente pela Comissão de Festas. Nessa altura organizou-se o conjunto de embarcações que existiam, as grandes, as pequenas, de todo o tipo, e concentraram-se todas à volta da Senhora da Insua, digamos, da ilha e do mosteiro. Também nessa altura se iniciou uma tradição que ainda hoje acontece, que é de fazerem convívios. Iam de manhã, passavam a tarde, conviviam e só depois é que se iniciavam as celebrações religiosas, ou seja, no barco sorteado para trazer a Santa já ia um andor armado para receber a Senhora, lá na sua igreja, ainda dentro do convento. Hoje, atualmente, a imagem está acomodada, digamos, na capela da Senhora da Agonia em Caminha. Mas nessa altura ainda estava na sua igreja e o andor descia através de uma maceira e fazia-se uma pequena cerimónia na sua capela, onde estava a Senhora da Insua. Ela era recolhida para o andor, a população que tinha ido nas embarcações acompanhava essa cerimónia e depois dava uma volta a todo o mosteiro interiormente, no chamado caminho de ronda, como que a abençoar o espaço sagrado de onde ela era oriunda. A partir daí
era levada para a embarcação destinada e iniciava-se, propriamente dito, o cortejo naval no momento certo para chegar aqui também ao cais a tempo e horas. Nessa altura, nessa década de 60, havia uma tradição muito interessante que era a de cantarem dentro das embarcações. A procissão naval é sem dúvida, eu diria, o segundo momento mais alto da nossa festividade. De imediato ganha um êxito muito grande porque quem assistiu vê o espetáculo bonito que é da chegada dos barcos, os grandes, os pequenos, todos engalanados, coloridos, a apitar, a acenar, as pessoas no cais a aguardar. Seguia-se depois a descida da Santa com muito respeito para o cais. Depois era o sermão elaborado por um orador distinto que comovia toda a comunidade pescatória e todas as pessoas que o ouviam, e a Santa, a imagem no seu andor, ficavam depois no portinho até que fossem recolhidos à noite na procissão de vela de Senhora de Fátima. Saía daqui a procissão, percorria as ruas da vila e depois trazia a Senhora de Enso para aqui, para que no domingo, dia de festa, incorporasse a procissão principal, que é o momento maior da nossa festa da Cera da Bonança, e fossem ambas na procissão de domingo à tarde, que se realiza por volta das 15 horas, 16 horas. E a cada ano que passa, as comissões de festas e, naturalmente, a comunidade pescatória, que se orgulha muito das suas festividades, porque foi iniciada pelos pescadores no ano longínquo de 1893, todos os anos tentam aprimorar e conseguem aprimorar e elevar os padrões de qualidade das nossas festividades.